Mais uma questão da banca Sesgran-Hill, em que nos é cobrado o seguinte: o período em que a palavra ou a expressão em destaque não está empregada conforme a norma padrão da língua portuguesa é. Bom, se realizarmos aqui a leitura dessas frases da forma como elas foram colocadas, nós vamos aí compreender perfeitamente o contexto de cada uma delas. Mas diante de uma questão em que é cobrado aí para que eu faça conforme a norma padrão da língua portuguesa, eu tenho que verificar se os termos que ali estão aceitam as preposições que foram colocadas, se as concordâncias verbais ou nominais estão corretas, se os pronomes foram colocados adequadamente, ou seja, se há aí uma sintonia entre os termos dentro da oração. Lembrando aqui que o que está sendo solicitado é a alternativa incorreta. Vamos verificar a letra A. As professoras de que falamos são ótimas. Verifiquem aqui o termo em destaque de que falamos. Falamos é o verbo. As professoras de que falamos são ótimas. Quem fala nesse contexto fala de alguém. E notem o de aqui. Olhem só. Sendo assim, está corretamente aplicada conforme a norma padrão da língua portuguesa. As professoras de que falamos são ótimas. Falamos de quem? Das professoras. Mas, professor, falamos também, eu não posso falar com alguém, de alguém, sobre alguém? Tudo vai depender do contexto. Então, olhem ali para o verbo, para o nome e verifiquem se eles aceitam as preposições que foram colocadas. Tudo vai depender do contexto. Letra B. A folha em que deve ser feita a prova é essa. Qual termo grifado? Em que? Então, vamos ver aqui em que deve ser feita. Eu vou fazer a seguinte associação. Se alguma coisa deve ser feita em algum lugar. Deve ser feita na folha. Sendo assim, olha o em aqui concordando com a regência que acabamos de realizar. Sendo assim, a alternativa B também confere com a norma padrão da língua portuguesa. Agora vamos ver a letra C. A argumentação onde é provado o crime foi dele. Aqui eu tenho o pronome relativo, o onde, mas esse onde aqui, ele somente pode ser empregado quando tiver ideia de lugar. E aqui eu não tenho ideia de lugar. Aqui eu tenho que o crime é provado na argumentação e não onde, não em nenhum lugar. Sendo assim, a nossa alternativa aqui que está incorreta, conforme a questão nos pede, é a letra C. E vocês devem aí se perguntar, mas quando que eu uso onde e aonde? Vamos colocar aqui um exemplo básico. Onde você está? Esse onde você está, ele representa o quê? Um lugar fixo. Por exemplo, onde coloquei a chave é um lugar fixo, que não exige o quê? Não exige movimentação. E esse onde, ele equivale em que? Em que lugar? Em que lugar você está? Então, esse onde, lugar fixo. Agora, o aonde. Notem aqui que eu tenho o a, que é uma preposição, que tem sentido de para. Então, é como se eu perguntasse, para onde você vai? Percebam que aqui já traz ideia de movimentação. Se trouxer ideia de movimentação ou um lugar de destino, aonde você vai? Para onde? Onde sem o a preposição é em que lugar? Estabelece um lugar fixo. Sim, onde foi deixado ali alguma coisa, onde você está, porque daí você já está naquele lugar em específico. Mas a letra C aqui é a nossa alternativa incorreta. E vamos verificar as demais. O aluno cujo pai chegou é Pedro. Esse cujo aqui eu somente vou utilizar quando esse pronome aqui trouxer um sentido de posse. O aluno cujo pai chegou é Pedro. Eu estou falando aqui o pai dele. O pai pertence a quem? Ok? Então, cujo traz somente ideia de posse. Guardem isto. As meninas que querem cortar os cabelos são aquelas.
Então, qual que é o termo que está grifado aqui? O que é um pronome aqui relativo, que querem cortar os cabelos. Daí eu vou perguntar, quem quer cortar os cabelos? As meninas. Então, aqui não precisa de preposição, porque eu perguntei, quem quer cortar? Quem quer cortar é quem? As meninas. Não precisou de uso de preposição, sendo assim, esta também está de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. E notem aqui nessa frase, as meninas que querem cortar os cabelos são aquelas. Eu não estou falando que todas querem cortar, eu estou falando que são algumas que querem cortar, tanto que há aí um apontamento, aquelas meninas. Então, esse que aqui, ele pode ser substituído por as quais, as meninas às quais querem cortar os cabelos são aquelas. Esse que aqui está se referindo às meninas, tem uma relação com as meninas, por isso é um pronome relativo. E aqui também existe uma oração restritiva, porque eu não estou falando de todas as meninas, eu estou restringindo, falando que somente algumas meninas vão cortar os cabelos e que são aquelas. Então, a alternativa aqui, que está incorreta, conforme o exercício nos pede, é a letra C. A letra A, a letra B, a letra D e a letra E estão corretas conforme a norma padrão da língua portuguesa. Língua portuguesa é troca, vivência e diálogo. Até a próxima.